Olá, boa tarde. É com imensa alegria, que eu tenho a honra de apresentar o Plínio Kutaiti. O Plínio é mestre de Reiki, coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês e coordenador da pós-graduação em Cuidados Integrativos do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco. Ano passado ele já participou da primeira semana de cuidados paliativos, e aí nós pedimos bis, ele aceitou o convite prontamente e está aqui conosco. Bem-vindo, Plínio. Tudo bom? Super feliz de estar aqui de novo. Eu que agradeço, que a gente vai trabalhando e a gente gosta de ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho o caminho que a gente vai fazendo, Então, eu acho que eu tenho 40 minutos, 45? Tá bom. Então, acho que eu vou começar me apresentando um pouquinho, bem rapidamente. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, melhorou? Tá bom, deixa eu melhorar isso aqui também. Bom, eu estudei na USP, eu entrei em 77. Meu pai ficou muito feliz porque eu fui um adolescente trabalhoso. E ele era médico também, cirurgião. Então, eu estava dentro do campo cirúrgico com ele já tinha outro filho formado. Então, ele estava nas nuvens com isso, Mas, no quarto ano, eu resolvi parar a faculdade, larguei a faculdade, Eu funciono um pouco assim, bate um vento de manhã cedo e eu preciso fazer uma mudança na minha vida, Porque hoje eu vejo isso como um dom importante, Na época me deu muito trabalho, Mas eu larguei a faculdade, foi muito difícil para a família, foi muito difícil para os meus amigos também, para todo mundo em volta de mim, mas foi muito difícil para mim também, Então eu me lembro de que a pressão era tanta para que eu voltasse para a faculdade, que eu acabei indo morar fora do Brasil, fui para Nova York, fiquei 1 ano sozinho lá, Foi uma forma de eu respirar daquilo tudo. E quando eu voltei decidido a seguir um outro caminho que era importante para mim também, além da medicina, que era a música. Eu sempre estudei música, sempre toquei desde 3, 4 anos de idade, então eu resolvi que eu ia ser músico. Eu fui músico por quase 20 anos da minha vida, E ser músico no Brasil é outra história, eu preciso de mais 40 minutos aqui para falar disso. E, bom, quando todo mundo estava assim, mais ou menos satisfeito que eu estava enquadrado, tinha uma escola de música, tinha um estúdio, tinha uma vida como músico, o vento soprou e eu decidi fechar tudo aquilo, Eu não fechei minha relação com a música, ainda me sinto músico, toco todos os dias, mas eu não queria ser mais profissional da música. É uma mudança importante, mudança de forma importante, E, de novo, os meus amigos, minha família, meu pai, que já tinha se acostumado a ter um filho músico, E passou 1, 2 anos ali, sempre tem um período entre o velho e o novo, Você não larga uma vida e começa a vida nova no dia seguinte. Tem sempre um tempo, estamos aqui em cuidados paliativos, Tem um tempo de luto, de integração, de soltar, de desapegar, de se desidentificar, de se esquecer quem você é, Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer em termos de viver a morte, Até que, digamos, a vida possa se mostrar de novo. E eu acho que nessas mudanças é assim também, Então, depois de 1 ou 2 anos, eu me encontrei casualmente, não dá tempo de contar mais detalhes, me encontrei com essa prática japonesa que eu nunca tinha ouvido falar, que é o Reiki. E quando eu aprendi o Reiki, eu tive uma sensação de que aquilo ia ser o meu próximo ciclo de vida, E isso faz 35 anos, Então, eu comecei a ensinar Reiki faz 30, Eu me dediquei muito a mim mesmo, sobretudo, Sempre me dediquei a me conectar muito comigo mesmo. Então, as coisas que fazem parte da minha vida têm uma certa manifestação sem muito esforço, Então, minha vida como mestre de Reiki, como praticante de Reiki, cresceu muito, foi sempre muito interessante, viva para mim, Viajei para muitos países ensinando Reiki. E lá para 2007, 2008, estava soprando um ventinho aqui, assim, eu estava pensando,
será que eu me separo, vou morar lá no Vale do Matutu, levo meu piano, né? São essas coisas que vão passando pela cabeça, né? Mas aí um amigo meu, que era um aluno meu de Reiki também, me convidou para fazer uma palestra no Einstein sobre Reiki, que ele estava criando um serviço de medicina integrativa, 2007. Isso tinha um pioneirismo ali, não tinha, essas coisas não estavam ainda acontecendo no Brasil, né? Então eu passei uma tarde com ele no Einstein e na verdade que eles me chamaram para outra tarde, no dia seguinte, outra tarde, passei o ano de 2007 trabalhando no Einstein e entrando voltei para o hospital, né, digamos, voltei a conversar com, não vou dizer o nome que eu ia dizer aqui, né, com os mocinhas que fazem medicina, as mocinhas que fazem medicina, né, com todo esse ambiente, que é um ambiente complexo, né, complexo no bom sentido e também no mau sentido, né. Só que aí eu já não tinha mais 20 e poucos anos, né, aí eu já estava com 50 anos, né, o olhar é diferente, né, e olhar para tudo isso com essa experiência mais adiante foi muito importante para mim. Trabalhei um ano no Einstein, no primeiro ano da formação do Einstein, foi o Paulo de Tarso Lima que criou esse sistema lá, e eu estava ajudando ele nisso, e aí o Sírio-Libanês me convidou, e eu estou lá, então vai fazer 16 anos, né? Uma grande aventura, né? Quando me convidaram lá, tudo isso para mim é um pouco parte do que eu quero compartilhar com vocês, tá? Quando eles me convidaram, eu realmente perguntei para o diretor-geral, que era o Paulo Chap, falei, você, que também é aluno da USP, né? Falei, você sabe o que você está fazendo? Né? Me convidando, você sabe o que você vai trazer para um hospital de excelência, estruturado como o Sírio-Libanês, né? Meu pai foi 40 anos diretor do Sírio-Libanês, eu sabia muito bem o que era o Sírio-Libanês, né? Ele falou, não, vamos em frente. Então tem sido uma aventura muito importante, porque você não abre a literatura e fala, bom, vamos criar um serviço aqui com essas características, né? Mesmo quando você olha para fora, para hospitais grandes, instituições grandes, que têm, digamos, uma área integrativa, você vê que, talvez eu vá mostrar isso um pouco, não sei se eu vou passar dessa página, tá? Então a gente vê que cada hospital tem a sua experiência, sua ótica, né? Por exemplo, no Einstein eles ficaram muito no trabalho com a oncologia, porque o Nelson Hammerschlag, que é o diretor da oncologia lá, tem uma simpatia com a medicina integrativa, então ele abriu para essa relação, né? Eu não tive a mesma sorte no Sírio, né? E também meu negócio não era tanto ficar focado só na oncologia, a gente foi criando programas para colaboradores, para familiares, né? A gente trabalha com os gestores, o nosso trabalho lá eu diria, dentro do espírito da integralidade, né? O paciente tem um protagonismo, mas ele está dentro de um sistema complexo, integral, que a gente tem que olhar e cuidar, né? Aqui também eu já estou introduzindo um pouquinho do que nós estamos falando, a questão da equipe, né? Então, nesses anos de Sírio-Libanês, eu venho desenvolvendo a minha forma de olhar para tudo isso. É claro que eu estudo, é lógico que eu leio, é lógico que eu vou olhar o que está sendo feito por aí, né? Mas como vocês devem ter percebido, eu sou uma pessoa baseada em experiência, né? Para mim, a minha própria experiência pessoal, os meus ventos, a minha forma de olhar, ela tem que estar presente, mesmo quando a ciência está presente também, né? Isso me cria problemas de vez em quando, né? Num mundo em que a ciência tem, né, um domínio importante, a gente tem prateleiras muito bem definidas, na evidência científica é maravilhoso, né? E é terrível ao mesmo tempo, né? A gente precisa humanizar isso, né? Por isso que eu sempre falo da escala móvel de evidência, né? Que a gente saber que tem situações onde a gente vai usar o bom senso. Tem muita possibilidade de ter dano? Não tem? Então a gente não precisa de tanta evidência assim, né? A gente fazer uma respiração, um relaxamento, até uma oração dentro de um quarto de paciente, será que tem uma possibilidade de põe a segurança em risco, né? A gente está questionando se aquilo vai ser eficaz de verdade, ou a gente pode relaxar um pouco ali, por exemplo, né? Então tudo isso para mim é uma forma de humanizar a ciência também, né? E aqui quando eu falo disso, eu já estou falando de um tema que eu acho que é muito importante quando a gente fala de equipe, né?
A equipe não é um grupo de bonequinhos, né? A equipe não é um mecanismo, não é um Lego, não é um joguinho que a gente monta lá e fala, vocês vão funcionar dessa maneira. Uma equipe é feita de seres humanos, né? Nós, né? Cada um com a sua complexidade, com a sua individualidade, com as suas dificuldades, com seus talentos, com as suas sombras, né? Com o seu coração aberto ou o seu coração fechado. Tudo isso está lá. Não são só as habilidades, né? Soft skills e hard skills que estão lá. Não é só isso. Não é assim, a minha habilidade técnica está ok, então tudo tem que funcionar bem. Às vezes a alta direção corre o risco, né? Normalmente cai nessa armadilha de tentar montar as coisas baseadas na habilidade técnica dos profissionais, né? Quando a gente sabe que tem as outras habilidades socioemocionais, né? Individuais, humanas, né? Que estão lá em jogo também, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar disso, né? Mas não é só habilidades, né? Quando a gente já fala habilidade, a gente já está fatiando o ser humano, né? Tem que pensar que um ser humano é aquele assim, tem pai, tem mãe, às vezes tem marido ou mulher, tem uma personalidade mais preguiçosa ou ultrativo, né? Às vezes é um ser humano que não dorme bem à noite, que tem muita ansiedade, ou é um ser humano que está sempre contemplativo, num relógio que não é de todo mundo, né? Então, quando a gente junta vários seres humanos para trabalharem juntos, né, essa é uma questão que está colocada lá, né? O ser humano, ele não abre mão. Vocês conseguem me escutar mesmo assim? Não? Estamos praticando mindfulness aqui agora, tá bom? Atenção plena no Plínio, tá? A gente não está só no território das habilidades. Eu tenho que lidar, às vezes, com uma pessoa que eu não sei nem porquê, mas eu olho para ela e alguma coisa ali não vai bem. Eu falo uma coisa, ela entende outra. Isso acontece, às vezes, dentro do casamento, né? Mas nas relações é isso, né? Às vezes, quem eu sou, a minha personalidade, a minha inclinação, não está em plena harmonia com o outro ou com os outros. Então, é muito complexo juntar um grupo, uma equipe de pessoas que está trabalhando numa área como a área da saúde, onde há dor, sofrimento, morte, incertezas, né? Enfim, todo tipo de experiência humana que a gente sabe que é muito difícil. Então, a equipe de saúde, né, dentro dos hospitais, e eu tenho trabalhado bastante com isso também, não só no Sírio-Libanês, né, são situações complexas, né? Eu sempre digo lá no hospital, porque eu ouço isso muito, vamos fazer treinamento em empatia, vamos fazer treinamento em soft skills X, vamos fazer um treinamento, e eu sempre estou dizendo, minha palavra é sempre essa. Antes de fazer treinamento, vamos fazer sensibilização. Vamos abrir o grupo, vamos trazer a presença das pessoas, não dos profissionais, né? Vamos criar oportunidade para as pessoas se conhecerem, se apresentarem, né? Terem acesso uma a outra. Quando os seres humanos estão presentes ali, a gente já vai para uma outra condição. Aí sim a gente pode falar de treinamento, né? A gente fala, olha, vamos fazer assim, melhor fazer assim quando a gente faz isso, protocolos, etc, né? Mas é um ser humano que está vivendo aquele protocolo. Se a gente pula essa parte e vai direto para o treinamento, é um estresse para a equipe terrível, né? Para o coordenador, para todo mundo, para o último da fila, né? A equipe não tem como avançar se ela não tiver, se a presença humana de cada um de nós. Nada de esoterismo no que eu estou falando, tá? Isso é uma coisa bem simples e fundamental. Se eu, como ser humano, não estou presente, né, como é que vão me dizer para fazer uma coisa ou outra? Né? Não sei nem se eu concordo com isso. E o meu amigo aqui, minha amiga, a pessoa com quem eu trabalho, que faz completamente diferente de mim. Como é que eu lido com diferenças, por exemplo? Numa equipe treinada, você vai haver diferenças técnicas, principalmente, né? As diferenças humanas às vezes não aparecem, né? Mas é importante lidar com diferença? Claro que sim, todo mundo sabe disso. De novo, até com quem você é casado, a diferença que você tem com os seus filhos. Não tem um filho que é fácil e outro que é difícil, por exemplo? Eu fui o filho difícil lá, né? Por exemplo, né? A gente tem diferença com as pessoas.
E onde que as diferenças nos separam e criam problemas para a gente? Vai levando isso para a ideia da equipe, tá? Cuidado com a equipe, né? Onde que as diferenças nos atrapalham? Quando a gente só vê a diferença. O que acontece quando eu consigo ver também o que é igual? E aqui para mim é um pulo do gato importante, né? Você olha para você e eu só vejo assim, temos uma diferença de idade, temos credos diferentes, trabalhamos em áreas diferentes, etc. Só vejo diferença, eu vou me separar. Minha sensação vai ser de separação. Se eu consigo entender que é um ser humano, que sente coisas como eu sinto, que ouvi a história dele, que o pai dele, que a mãe dele, uma história que parece com a minha. Se eu consigo me conectar com aquilo que em nós, né, é semelhante, é essencialmente igual, a partir desse momento eu olho para a diferença de outra maneira. E eu posso acolher a diferença. Vamos pensar na nossa terrível guerra que está acontecendo, porque isso vale lá, né? Isso vale para as nossas guerrinhas dentro das equipes também, né? Trabalhar junto é muito difícil. Então, tem uma palavra que a gente usa mais corriqueiramente, que é cooperação, né? Vamos cooperar, que é cooperar, trabalhar juntos, né? Muito importante. Mas eu vou trazer uma outra palavra, que é só uma reflexão, né? Que não é cooperação, mas que é comunidade, né? O comunitário, experiência comunitária. Experiência cooperativa, experiência comunitária. Se o ser comunitário não precisa plantar alface junto e morar no sítio, né? A gente pode ter espírito comunitário dentro de uma equipe que trabalha dentro da UTI, por exemplo. Do que é feita uma equipe comunitária, digamos, que tem um espírito comunitário? De seres humanos que se conhecem, que podem estar lá de uma forma mais inteira, não estão engessados só no fazer. Cabe quem eles são, né? Então a experiência de contato e de construção dentro de uma equipe é completamente diferente, né? A gente não tem muito isso, né? Eu tenho um conselho espiritual dentro do CIR, e durante um tempo eu fiz um trabalho com as concierges, para a gente levar o tema da espiritualidade para os pacientes. Coisa difícil, de novo, não adianta treinar, né? Chegar lá e falar, olha, pergunte tal coisa, responda tal coisa. Você tem que sensibilizar. Então o que é sensibilizar? Como é a sua espiritualidade? Você tem uma religião? Como são suas crenças? Como é na sua família? O que está inteiro para você nesse tema? O que está quebrado? Né? A gente vai dando voltas, né? Com isso, eu creio, né, que eu estou ajudando essas meninas, porque são mais meninas mesmo, né, a lidarem com a sua própria espiritualidade de uma forma mais consciente. Então, quando elas vão falar de espiritualidade com o paciente, elas estão em outro lugar. Não é só é casado, é solteiro, mora em São Paulo, qual é a religião, como se fosse um dado assim, de território, né? Uma coisa impressionante, a desumanidade que existe nisso. Tudo isso para contar que 70% das meninas, dos meninos também, que trabalham como concierges no Sírio, nesse momento, faz uns 2 anos, eram evangélicos. E aí quando você vai falar de espiritualidade com o evangélico, é muito difícil, né? Não é uma crítica, né? Não estou fazendo uma crítica, estou fazendo uma observação que eu acho que é interessante para a gente, né? Porque o evangélico tem a história da religião muito contada de forma muito forte, né? E às vezes ela não está levando em consideração a sua própria espiritualidade, né? Então, até que a gente conseguisse, nesse trabalho com esse grupo, que a gente não separasse em espíritas, católicos, evangélicos, mormons, etc., né? A gente teve o trabalho. Qual era o trabalho? O trabalho de ajudar essas pessoas a verem aquilo que é igual nelas. Que pode começar, às vezes, até por uma crer em Deus, uma coisa simples assim, né? Às vezes é isso. Ou quando eu peço para elas, fala um pouco da sua mãe, como é a sua mãe? E elas falam das mães ali, e a gente vê que, tá vendo? Né? Estamos além das nossas diferentes religiões, né? Então esse é um trabalho para a equipe que eu acho importante, que gera um pouco, né, de uma relação que tende mais ao comunitário, tá? Então, de novo, não estou falando de plantar alface juntos, só estou falando onde o espírito comunitário, onde trabalhamos, o comunitário envolve o cooperativo, né? Trabalhamos juntos, mas não somos só peças de um sistema, somos seres humanos que estamos aqui vivendo
as aventuras, as oportunidades, as dificuldades de trabalharmos juntos no hospital, né? Então, isso é um lado da história, né? O outro lado da história é assim, há uma responsabilidade que é individual dentro de uma equipe. Você não homogeneiza sentimentos e sensações, a subjetividade de cada um torna cada um muito individual, né? Então, no meu grupo no Sírio-Libanês, a gente tem 20 pessoas trabalhando comigo lá, né, no meu grupo. Tem desde músicos, evidentemente, que eu tenho um projeto de arte lá dentro, né? Tem gente que faz mindfulness, Kundalini Yoga, Tai Chi Chuan, Qigong, calatonia, Reiki, vai embora. A gente tem um monte de gente trabalhando, né? A gente tem um grupo muito harmônico, a gente trabalha muito isso. Para mim é um valor fundamental para o grupo que eu coordeno, que a gente se escute, que a gente se respeite, né? Que a gente entenda as diferentes formas de agir de cada um. Não dá para falar a partir de hoje todo mundo faz tal coisa, né? É humanizar um pouco o trabalho, né? E tudo começa, né, a célula dessa história é o cuidado de cada um, né? Então no Sírio eu tenho um fundamento que eu confesso que veio para mim num dia que eu sonhei com isso, mas se tornou um fundamento muito importante, e eu venho falando muito sobre isso por aí, que é o que eu chamo de tríade do cuidado, e que diz assim: cuidar, cuidar-se e ser cuidado. São 3 aspectos do cuidado. Qual deles a gente pratica mais no Ocidente? Não preciso que vocês me respondam. Eu sei, nós sabemos. A gente cuida muito mais do outro, o outro ocupa 90% do nosso espaço, ou 80%, sei lá, né? Mas o cuidar de si e o ser cuidado, quando se refere a mim mesmo, são práticas abandonadas, né? Então, além da importância da palavra cuidado, né, que está ligada à preservação, mas não é um tratamento, né? Cuidado não entra na hora da doença, cuidado entra muito antes. Mas acho que daqui a pouco eu vou passar algum slide aqui, talvez, né? Mas, sobretudo, né, nessa tríade, o que eu estou trazendo é a importância do autocuidado. E isso não é da nossa cultura, gente. Né, a nossa cultura ocidental, de modo geral, cuidar de si é um ato de egoísmo. É uma coisa que a gente pensa assim, às vezes. O nosso valor maior é cuidar do outro. Não é? É verdade ou não é verdade? Alguma coisa se completa dentro da gente muito mais quando a gente cuida do outro. Quando a gente cuidar de si mesmo, fala, será? Não. Minha mãe, meu marido, meu paciente, meu não sei o quê. A hora que você chegou no fim do dia, se fizer uma conta, eu diria que a gente passou 80%, 90% do nosso tempo e gastamos 80%, 90% da nossa energia no cuidado com o outro, né? Para o oriental, o autocuidado não é um egoísmo, não tem um sentimento de culpa. Para o oriental, de um modo geral, é a responsabilidade deles. Ele nasce sabendo que a minha responsabilidade primordial é me cuidar, né? Não está fazendo yoga para cuidar de uma doença no futuro, diabetes, né? Não está para prevenir doenças, né? É para preservar a saúde, para preservar o contato com a espiritualidade, dependendo da cultura, né? Para preservar as relações saudáveis, né? Com a família e com os outros também, né? Então, para o oriental, as práticas de autocuidado estão ali no dia a dia. Eu vou nomear algumas que vocês vão conhecer, lógico. Yoga, meditação, Reiki, né? Qigong, Tai Chi Chuan, Aikido, Doin, Shiatsu, cura prânica. Posso falar Mahikari. Tem 1 milhão de práticas. O que são essas práticas originalmente? São práticas de autocuidado. Então a gente importa lá do Oriente, traz para o Ocidente, quer levar para dentro do hospital, não como uma prática de autocuidado, uma prática de cuidar do outro. E não para preservar a saúde, como é da natureza dessas práticas, mas é para tratar a doença aqui no Ocidente. Né? E não para preservar a integralidade, a saúde integral, mas para cuidar de uma fatia de alguma coisa de uma pessoa. Então a gente vê um exemplo, né, uma yoga, que é uma coisa gigantesca, grandiosa, um patrimônio da humanidade, chega aqui nos nossos hospitais, é tratada como técnica anti-estresse. Reduzido às nossas prateleiras, nossos paradigmas,
né, para caber lá dentro. Então o pessoal fala, que maravilha, tem yoga no meu hospital. Isso não é tudo, mas o que nós estamos fazendo com essa yoga, afinal de contas, né? Então, a questão do autocuidado na nossa, digamos, filosofia mais integrativa, né? A questão do cuidar de mim, ser responsável por mim, fazer da minha vida uma vida desfrutável, ser feliz, ser saudável, ser pleno, né? Ter relações saudáveis, manter o meu coração aberto, uma listinha boa, eu falei agora, né? Tudo isso é nossa responsabilidade. Se eu faço isso, e se as pessoas com quem eu trabalho na minha equipe fazem isso, a gente tem um bom potencial ali, né? Agora, se a gente tem na equipe muita gente estressada, muita gente ansiosa, gente que não dorme, não estou criticando ninguém, porque eu também passo por isso, né? Mas se a gente convive com pessoas que são muito descuidadas, muito mais difícil ter uma equipe saudável, uma equipe que trabalha em harmonia, uma equipe que constrói juntos, etc, né? Então, a célula número 1 de tudo é o meu cuidado comigo, né? A minha experiência individual comigo mesmo. Se eu faço isso, né, eu estou oferecendo para o meu grupo de trabalho, né, algo que realmente é muito valioso, muito potente, né? Eu falo muito disso no hospital que eu trabalho, tá? Eu falo desde com os concierges, com as enfermeiras, com os psicólogos, etc. Eu falo também na alta direção, né? Normalmente eu me divirto um pouco, mas eu não posso rir com a cara das pessoas quando eu estou falando disso tudo. Então, as pessoas ficam um pouco assustadas, elas querem saber o que o PubMed diz sobre autocuidado, né? Quanto de cortisol foi liberado nessa situação, naquela, né? A gente está engessado na ciência, né? Então eu tenho estou quase abrindo, eu tenho um slide, é uma tríade que é outra tríade para mim importante, além da tríade do cuidado, que é a tríade que eu chamo de ciência, tradição e experiência. Não é só o binômio ciência-tradição, esse a gente conhece, a gente já vem falando sobre isso há bastante tempo, né? Mas a nossa experiência individual é importante também. Não é só o que eu sei pela literatura, não é só o que tem evidência, e isso é importante, mas isso não explica a realidade toda que a gente vive. Tem um tanto da realidade que quem comenta esse tanto de realidade para a gente é a tradição, as tradições. E tradição não é uma coisa que já morreu, tradição é algo que está vivo, imagina, né? Tinha um compositor alemão que chamava Gustav Mahler, que ele falava: tradição não é uma devoção às cinzas. Não estou olhando lá para aquilo que morreu. A chama. É uma tradição, preserva uma essência, digamos, um ensinamento. Então, quando você faz yoga em 2023, você pensa, como eles faziam isso 4.000 anos atrás, talvez tenha diferença nas formas, porque uma tradição evolui também, ela muda. Mas o ensinamento ali, né? Silêncio, atenção, presença, plenitude, né? Integração mente-corpo, consciência espiritual. Tá boa a lista? Né? São coisas que a gente tem numa prática como essa, né? Então, um dos pontos que eu trago, né, Tati, dentro do Sírio, como você me convidou para contar um pouco isso, a gente tem lá um projeto que eu chamo de Projeto Cuidar-se. Né? O que é o Projeto Cuidar-se? Né? É fazer uma coisa que os hospitais não fazem. O máximo que os hospitais fazem é: vamos cuidar de quem cuida. Isso já é super bom. O próximo passo disso não é a gente cuidar de quem cuida, é a gente incentivar as pessoas, instrumentalizar as pessoas para o autocuidado. Então, no nosso Projeto Cuidar-se, a gente ensina Mindfulness, Qigong, Genshin Jutsu, que é uma prática mais desconhecida de toque também, japonesa, né? Diferentes técnicas de relaxamento, técnicas corporais, né? Sabe como é que acontece isso? A gente tem filas de espera dos colaboradores, é tudo voltado para o colaborador, tá? O colaborador inclui o faxineiro ao médico, né? Inclui todo mundo, né? Tem filas de espera. Aí veio a pandemia. Aí a gente começou a fazer essa prática, né, ensinar essas práticas no lugar onde as pessoas trabalham. A gente chama de praticar em loco, né? E a gente começou a ir assim, no corredorzinho lá da UTI, 3 pessoas distanciadas, 10, 15 minutos para não afetar o turno
que a gente sabe que é uma questão importante, né? Aí depois vem outro grupinho de 2 ou 3, então não afeta a rotina dos serviços, né? E a gente tem a oportunidade de estar com essas pessoas durante uns minutinhos, né? Então a gente vai em 70, 80 lugares diferentes do Sírio-Libanês. A gente vai na Copa, a gente vai na creche, a gente vai no UTI, a gente vai no centro cirúrgico, né? Por mês, a gente tem mais de 1.500 participações por mês, né? Então, eu não estou contando nenhuma vantagem de nada, só estou contando para vocês um evento, um fato importante. A gente oferece, né, a educação em autocuidado, né? Oi. A gente oferece a educação em autocuidado para aquelas pessoas, né? E a gente vê que as pessoas querem isso, né? Elas estão interessadas, querem aprender, por isso que elas vêm. Então, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de como é essa experiência para essas pessoas, a gente tem uma avaliação assim, tipo, para mostrar para a diretoria mesmo. É maravilhoso. Está tudo aqui, né? Mas eu acho que não importa, né? São assim, estou melhor, estou dormindo melhor, estou me comunicando melhor, estou respirando melhor, estou mais em contato comigo, estou prestando mais atenção em mim, estou me dando mais tempo, né? Estou menos ansioso, né? Estou feliz que o hospital está me oferecendo isso, né? As avaliações são maravilhosas, né? E tudo é o projeto cuidar-se, tudo está envolvido em convidar as pessoas para se cuidarem, né? Uma das coisas que me deu mais prazer nisso tudo, eu estou sem noção do horário aqui, deixa eu colocar aqui em cima, mais ou menos. Uma das coisas que me deu muito prazer é que eu convidei o Rodrigo Iacobian, que também é um médico da USP, radiologista, e ele é também um professor muito experiente de Kundalini Yoga e meditação, né? Então a gente brinca que de manhã ele usa jaleco e à tarde turbante, né? De manhã ele fica na masmorra fazendo laudo, né? E à tarde ele vai ensinar meditação e ajudar as pessoas com isso, né? Eu falei para o Rodrigo, a gente já tem vários cursos de yoga e meditação aqui dentro, mas tem um grupo de pessoas que não vêm. Vamos ver se vocês adivinham quem são aqueles que não vêm. Os médicos. Gênio. Né? Então, sabe o que eu propus para o Rodrigo? Eu falei, Rodrigo, vamos fazer... Abre para mim, por gentileza. Vamos fazer um grupo só de médicos de yoga e meditação? Ele falou, não, eles se misturam com os outros. Eu falei, vamos experimentar, né? Bom, nós experimentamos, isso faz alguns anos, a gente está no 7º grupo, lotado de médicos. Vem 25 a 30 médicos cada vez, é um curso que tem 8 aulas de 2 horas, etc. Os médicos vêm sentar para meditar, para fazer yoga, né? Para ter essa sensação de estranhamento, inclusive, né, de fazer uma coisa que não é muito comum para eles. Agora, eu vou perguntar para vocês assim, será que isso contribui para a nossa medicina do século XXI? Ou será que é só a ciência que contribui? Só a indústria farmacêutica? Só a tecnologia? Né, só cuidado centrado na pessoa, estruturado não sei de que maneira? O médico, estou voltando para aquele ponto, né? O médico que está presente, que está respirando, que está minimamente cuidado, tem uma relação consigo saudável, né? Ele vai ter o trabalho, a manifestação do trabalho dele vai ser muito melhor. Não tem a menor dúvida. Eu muitas vezes estou atendendo um paciente no quarto e entra o médico, eu vejo como eles entram, né? Às vezes eles entram assim, de forma pouco gentil. Eles não prestam atenção onde eles estão entrando. Será que o meu paciente está dormindo? Será que está conversando com a família? Será que o olhinho está meio molhadinho lá? Será que tem alguma coisa no ar aqui? Não olha para isso. Porque o médico é mau? Claro que não. O que é isso? Isso é falta de contato consigo, às vezes. Não tem experiência de presença consigo, como é que vai levar a presença para o outro? Isso não vale só para médicos, vale para todos nós em todas as circunstâncias, né? Mas, numa avaliação nossa, com esses médicos que vieram aprender uma prática, a gente vê isso, né, esses benefícios na vida pessoal deles, e a gente vê isso também no trabalho de equipe deles, né? Então, eu não tenho uma mágica para contar sobre equipe. Não, o que eu tenho, assim, para dizer, para compartilhar e eventualmente abrir um pouquinho para conversar com vocês,
né, que dentro de uma equipe, se a gente estimula ao autocuidado, se a gente estimula as pessoas a terem uma relação consigo, né, com mais consciência, mais saúde, mais felicidade, etc., né, isso é uma substância fundamental para uma equipe que trabalha juntos, né? E a equipe também precisa ser cuidada, né? Cuidar, ser cuidado. A equipe precisa ser cuidada também, nos indivíduos e como equipe também, né? Então, grupos que você faz de facilitação de conversa, roda de conversa, onde você dá oportunidade para algumas emoções ali, algumas experiências difíceis estarem fluindo, certamente isso contribui também, né? Então, as práticas integrativas de um modo geral, gente, essas que eu já dei vários exemplos aqui, elas são um instrumental interessante para tudo isso, né? Para o autocuidado, para o cuidado da equipe, né? A gente faz cursos de mindfulness para gestores no Sírio-Libanês em 30, 40, né? Será que isso está afetando o trabalho deles? Eu tenho certeza absoluta que sim, né? Tenho certeza. Quanto? Muitas vezes eu não consigo responder essa pergunta. Então não é real. Claro que é real, né? Claro que é real. A gente não pode fazer isso com a ciência, né? Pensar que a ciência é tudo que existe quando a gente olha por ela. Tem que saber que tem mais além da ciência, né? Às vezes eu brinco que a ciência é olhar pelo microscópio, né? E a gente, na área integrativa, a gente olha pelo telescópio, né? É importante ver bastante coisa de um pouquinho e ter muita informação daquilo, mas a gente não pode perder a noção de que esse pouquinho está dentro de um contexto de integralidade que é um fator muito importante também, né? Querem perguntar alguma coisa? Querem comentar alguma coisa? Não sei quanto tempo eu tenho, Tati, você me regula? Tem mais uns 20 minutos, né? Então eu vou abrir. 20, 25, joia. Estamos curiosos. Não é melhor sem PowerPoint? Então, você precisa de microfone? Claro. Boa tarde, meu nome é Thaís, eu sou massoterapeuta. Como é seu nome mesmo? Thaís. Thaís. Aí eu fico um pouco nervosa para falar no microfone, desculpa, gente. Eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz em assistir a sua palestra, né? Parabenizar, porque vai muito de encontro ao que eu estou estudando, né? Desculpa, estou nervosa. Atualmente, eu estou participando de um projeto, né? Reunimos alguns grupos da minha sala e nós fomos fazer um trabalho voluntário dentro de uma casa de repouso, né? E nós levamos as práticas integrativas, aurículo, quick massage, ventosa, cromoterapia, e nós tivemos assim um resultado surpreendente, né? Temos um colega também que é mestre em Reiki, assim como você, né? E eu queria dizer assim o quanto que isso é significativo, né? Na melhora de todos, não só dos pacientes, né? Mas dos familiares, dos funcionários, né? E de todas as pessoas que frequentam esses lugares. E uma outra coisa também é o quanto que a arte colabora, né, também nesse processo todo, porque você falou que você é músico, né, há 20 anos. E 60. 60. E eu também sou da arte, eu faço dança, eu sou do circo, inclusive eu quero levar ainda um trabalho aí do circo para dentro dos hospitais. Eu sou uma curiosa na área da saúde e eu acho que tudo está muito interligado, né? E compartilhar também que dentro dessa experiência que eu tive lá no lar de repouso, nós levamos um pouco de música para os idosos, né? Levamos um pouco de arte, de pintura e de movimentos assim, de dança, né? E o quanto que o clima mudou quando a gente inseriu a arte junto com as práticas integrativas, né?
Então, eu acho que tudo está muito interligado. E é isso, eu queria só compartilhar essa experiência e dizer que eu estou muito feliz mesmo em ter a oportunidade de ouvir tudo que você falou. Obrigada. Obrigado, Linda. Thaís, tem um binômio que cabe aqui como uma reflexão para você e para nós, né? Que é um binômio que nós temos que conjugar nessa história toda, que é tratar a doença, mas cuidar da pessoa na sua integralidade. São duas coisas, né? Às vezes, a classe médica tem uma certa resistência, porque eles podem ter a impressão de que essa área toda integrativa está entrando lá como uma prática alternativa, né? Para substituir o que é feito lá, quando, na verdade, a grande vocação dessas práticas todas é cuidar da pessoa na sua integralidade. Olha o tamanho disso, né? E o que acontece quando o tratamento da doença é associado a um cuidado, né? Você abre um território imenso, onde cabe, eventualmente, alegria, um momento agradável, um momento de conexão com a vida. As pessoas ficam sem ar quando estão internadas de forma longa ou numa residência de idosos, né? Às vezes elas ficam fechadas. Pensa num paciente, a gente lida com isso bastante. O paciente de longa internação está naquele quarto, tem um monitor, tem um sofá que tem um coitado ou uma coitada que fica lá esperando alguém chegar para tomar um cafezinho, né? Não é meio isso? Tô fazendo uma brincadeira, mas é assim, na verdade, né? É difícil aquela posição do acompanhante, do cuidador, do familiar também, né? E a pessoa fica escutando os monitores e as intervenções, procedimentos necessários e etc. Desumaniza, né? Então, lá no Sírio, por exemplo, eu tenho alguns músicos que trabalham comigo e eles vão, às vezes, nas salas de espera dos andares de internação. Então, eu já combino de manhã com as concierges, enfermeiras, elas já sabem, 3 horas, por exemplo, a gente vai estar lá, né, com os músicos. Elas levam junto lá 8, 9 cadeiras de rodas, né? Vem a fisioterapeuta, a TO, junta um monte de gente lá, e quando você faz um videozinho, às vezes eu tenho que fazer, né, para registrar até para mim, né? Você vê a expressão das pessoas, é uma expressão que não é a cura da doença, né? Não é uma coisa que você vai colocar numa tabela X com tantas, mas você vê, se você olhar como ser humano, você vê que tem uma alegria de alma lá, se vocês me permitem dizer, quase poeticamente. Não quero me referir exatamente à alma, né? Mas é uma coisa que tem uma qualidade importante. Ela respira ali, ela vê aquela arte, ou ela tem um momento de receber uma massagem que a gente também faz, ou um reiki, né? Ou uma sessão de calatonia, que é super relaxante. A pessoa respira, se sente cuidada. Isso que eu estou falando é muito importante, não é só que ela está sendo cuidada, ela tem a percepção de estar sendo cuidada. E isso compõe com o tratamento dela e faz muita diferença. Diferença inespecífica, às vezes. Não é que a massagem liberou alguma coisa, a pessoa teve um TEP e a massagem... Não é isso. É o humor, a vitalidade, a presença, o relaxamento, esse tipo de experiência, né? Então, bom trabalho, continue. É um alimento para a alma, né, Plínio? E para a alma em si também, com certeza. Obrigada, Plínio, por essa reflexão que a gente faz aí com você todo, né, dentro desses cuidados paliativos. Meu nome é Denise, eu sou pediatra, e dentro desse movimento cuidados paliativos, né, que eu queria até que você desse uma luz, eu acho que todo mundo que está aqui, que está online, está super aberto, né, e receptivo para absorver tudo isso que você está falando para a gente. Então, acho que aqui... Nossa, que bom! Eu, de verdade, acho que aqui ninguém está contra, né? Acho que a gente consegue entender isso e acho que todo mundo que está nesse curso, nessa semana, de alguma maneira está aberto. E assim, o que eu queria, uma sugestão sua, né? Porque às vezes a gente vê que para esse movimento de cuidados paliativos se estender, a gente encontra resistências, né? Não de quem está aqui, resistências de profissionais de outras áreas, né? E acho que o pior
coisa que a gente faz é quando a gente entra num embate, né, de querer mostrar que está errado, porque tem que pensar em cuidados paliativos, que é absurdo, que não colocou o paciente, sei lá o quê, certo? E eu acho que isso, ao invés de mudar essas pessoas, eu estou falando principalmente dos médicos, tá? Eu já sabia. Eu estou falando dos médicos, tá? Eu acho que é os meus pares, tá bom? Que isso, ao invés de fazê-los mais abertos a essa temática de cuidados paliativos, eles se fecham mais ainda. Quer dizer, essa estratégia de querer mostrar o certo é fazer isso, e vocês não estão fazendo o que é certo, não funciona. Isso, para mim, é absolutamente... Eu tenho muito essa noção. Então, o que essas práticas integrativas também poderiam nos auxiliar nesta correria de falta de profissionais, escala reduzida, e não tem horizontalidade, tá? De um médico ser o que vem no dia seguinte, é tudo plantão. Como que a gente consegue transmitir isso de uma maneira que eu gostei muito quando você fala conscientização, né? Porque eu acho que parte muito disso. Não é uma imposição, né? É bom, tem 1000 coisas importantes aí no que você está falando, né? A primeira, acho que eu vou contar uma historinha, depois eu vou continuar um pouco nisso. Eu quando me iniciei como mestre de Reiki, foi muito importante para mim. Eu era jovem, eu tinha lá 30 e alguma coisa, né? Eu resolvi fazer um retiro no deserto do Arizona. Passei 3 meses longe dos meus filhos, da minha mulher. Era um modo meu de me conectar com aquilo que eu ia fazer a partir daí. Comecei a ensinar Reiki no Arizona, portanto. E durante muitos anos eu voltei e tenho muitos alunos no Arizona, né? Lá no comecinho da década de 90, Denise, quando nada disso de medicina integrativa, nada disso existia, né? A gente não via nada disso. Um grupo de alunos meus quis trabalhar num hospital público de Tucson, no Arizona. Então eles escreveram um papelzinho sobre o Reiki, né? O Reiki é uma tradição oral japonesa, linhagem espiritual, blá, 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 né? Um texto claramente de caráter tradicional. Levou para os médicos um texto tradicional, né? O médico está lendo, isso aqui não é um texto científico. Então nós não queremos. Então olha a conversa da tradição com a ciência aqui, né? Então eles voltaram frustrados para casa. Eu sugeri, fazendo a história curta, leve 5, 6 macas no hospital e passe uma semana fazendo Reiki nos médicos. Ponto para os médicos americanos. Vieram na maca, deitaram e vieram experimentar o Reiki. Aqui é muito difícil isso, tá? E sabe o que aconteceu no final da semana? Uma sala de Reiki no hospital municipal. Não tinha evidência, né? Não tinha nenhuma explicação tradicional maior, mas tinha a experiência, voltou minha tríade. A experiência é muito importante para sensibilizar. Às vezes eu mostro pesquisas que são muito evidentes sobre algumas pequenas coisas que podem ser feitas na rotina do hospital, para convencer qualquer um, mas não convence. O que eu acho que convence mais? Ler o artigo e deitar na minha maca. Ou sentar com o Rodrigo fazer yoga e meditação. Ou com a Ângela fazer Tai Chi Chuan e Qigong. Então, acho que a experiência é uma parte da resposta, né? Promover experiência para as pessoas é importante. Porque enquanto a conversa é só aqui no intelecto, essas são as informações que você tem que entender, que são muito boas, que você não está entendendo. Enquanto isso está acontecendo, é difícil, né? O outro lado, outra parte da resposta que eu acho que é muito interessante de considerar, Denise, e que eu faço isso diariamente no Sírio-Libanês, é Aikido. O que é o Aikido? O Aikido tem um princípio muito forte. No Aikido, quando você é meu adversário e você vem contra mim, no Aikido eu não quero ser mais forte que você. Eu não vou na sua direção para ser mais forte. Também não vou deixar que você me atropele. Então o que eu vou praticar no Aikido? Estar no meu corpo, estar na minha energia, no meu Ki, como se diz em Aikido, né? Na minha energia vital, estar conectado comigo de tal forma que eu estou relaxado, não estou reagindo a você, estou presente, relaxado dentro de mim, mas muito potente. Então qual é a lição do Aikido? É não levantar a resistência do meu adversário, não deixar que o meu adversário levante a minha resistência. É disso que você está falando. Quando uma comunicação humana tem resistência, acabou a comunicação, ela vai ficar pequenininha. Quando você tem a sabedoria, a prática de não levantar a resistência do outro,
e não deixar que o outro te levante a sua, é muito difícil isso que eu estou falando, gente. A comunicação muda. Eu digo, eu faço Aikido no Hospital Sírio-Libanês todo dia. Eu ouço coisas que poderiam estar me levantando a resistência. Se eu tivesse entrado com 30 anos lá, eu não durava uma semana no hospital. Eu aguentei porque eu entrei depois dos meus 50. Agora estou me aproximando dos meus 70. Então, claro que eu aguento muito mais coisas. E também eu sei que eu não vou chegar para o médico e vou falar, olha, cuidado paliativo, cuidado integrativo, olha, o silêncio nessa hora pode ser importante. O cara fala, você está louco. Vamos falar de morfina, de dose de morfina, sem falar de silêncio. Estou falando da família, tem uma prática juntos, todo mundo aprende alguma coisa. Então, como eu trabalho em cuidados paliativos no Sírio no meu dia a dia, e lá o grupo é muito forte também, isso que você está falando é evidente. É um grupo de cuidados paliativos fenomenal. Se vocês conhecem lá o Daniel Forte, que começou aquilo, a gente sabe disso. Fenomenal, ele tem todas as evidências que você pode querer. Ninguém tem mais evidência que o Daniel lá e que esse grupo também, e mesmo assim os médicos resistem. Não, eu faço cuidado paliativo com o meu paciente. Não tem noção da extensão que o cuidado paliativo vem tomando ao longo do tempo. Então, qual é a minha posição nos paliativos e muito mais ainda nos integrativos, que tem muito mais potencial de levantar resistência? É ficar no meu centro. Quando a pessoa toma um cafezinho comigo, eu conto para ela, eu não espero que no dia seguinte ela tenha uma aderência ao que eu estou trazendo. Eu sei que daqui 6 meses ela vai tomar outro café comigo. Eu sei que daqui 2 anos, às vezes, ela vai sentar comigo para fazer uma prática. Então é nesse tempo muito mais lento do que a gente costuma tolerar, e as práticas integrativas ensinam esse tempo para a gente, que você consegue criar uma comunicação que no final gera integração, trabalho junto, renovação de paradigma, humanização do cuidado, e assim por diante. Então, eu não acho que tem nada a ver com reiki, meditação e yoga. Acho que isso é uma forma da gente ver. É muito maior que isso. É uma questão da nossa comunicação humana, de como a gente conversa consigo, e lida consigo. Vocês me mandam embora, que estiver aqui, tá bom? Não vou olhar no relógio. Primeiro, queria agradecer, É um prazer ter você realmente novamente aqui, O ano passado estava virtualmente, esse ano aqui muito Quem bom. que é da classe do meu filho mesmo? Eu ia falar isso, eu sou a Carla, sou colega de turma do Martim, então muito feliz de conhecer agora pessoalmente. Eu queria te fazer uma pergunta, assim... como a gente consegue sensibilizar o gestor para a gente conseguir colocar isso na equipe, e às vezes o gestor é sensibilizado, mas como num hospital público, num hospital que a gente tem que gerenciar o recurso público, eu consigo de alguma forma colocar isso? Porque, por exemplo, se eu tenho certeza que o Pinhata, que é o superintendente, está aqui do meu lado, então estou provocando ele aqui também, tudo mas bom? Assim, ele muitas vezes, eu sei que ele é uma pessoa sensível, que tem esse olhar para a equipe, mas a gente está numa dificuldade que, assim, eu não tenho como pagar alguém para vir aqui e poder cuidar da minha equipe, Que difícil que é. Como que a gente consegue essa equação, Puxa, se eu tivesse essa resposta, eu vou te dar algumas coisas, alguns elementos para você pensar. Primeiro, tem uma política nacional que chama PNPIC, já ouviu falar? Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, desde 2006, que já inseriu no SUS 29 práticas. Não é do meu gosto. Muita coisa que foi inserida lá sem cuidado, sem supervisão, sem capacitação, atos políticos. Mas a essência da coisa realmente é uma essência muito importante. Importante ser dito que o Brasil é o país do mundo que mais tem práticas integrativas em atenção primária na saúde pública. O SUS é um fenômeno que é feito em termos de práticas integrativas. Não quer dizer que todos os lugares que você vai serão lugares que terão essas práticas, Por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, tem o Emílio Telesi, conhecem? É uma pessoa para convidar aqui, é um homem maravilhoso, um querido amigo, Ele é uma pessoa que trabalha com isso, ele trouxe para 400 pontos de saúde em São Paulo as práticas integrativas. Eu, em novembro, vou ter uma reunião com diretores de 18 hospitais municipais da cidade de São Paulo, lá no Sírio, para ver como é que a gente pode levar essa área integrativa na rotina. Esse é um lado.
Isso é um lado. Outro lado, eu vou voltar a dizer o que eu disse para a Denise, né? Melhor forma, se você vai entrar em tal lugar, um lugar específico, você quer levar um pouco dessa prática lá para dentro, dessa prática mais humanizada, integrativa ou não, paliativa, tudo é cuidado, né? Tudo é cuidado humano, eu diria, né? Eu diria, a melhor forma é levantar as pesquisas, sem dúvida, mas trazer uma prática para esse povo. Só a pesquisa traz as pessoas num lugar onde elas são mais fortes. É o reinado delas. Aqui, ó, o que eu sei de ciência e de medicina, para você me trazer uma informação que muda o meu modo de pensar, é muito difícil. Mas, às vezes, um relaxamento, uma prática, uma meditação, um reiki, uma massagem, alguma coisa lá compõe essa informação a nível intelectual. Então, isso é uma possibilidade. Façam eventos, convidem os gestores. E a escola que eles chegarem, em vez de ter aqui um negócio desse aqui, tem marcas, tem colchonetes, né? Chama lá a Thaís, né? Traz uns músicos, faz uma farra assim, respeitosa, de um tamanho que as pessoas não levantem resistência, né? E isso pode ser uma experiência transformadora para eles e às vezes para o sistema, né? Tem mais uma pergunta ali. Boa tarde, Plínio, eu sou Beatriz Gutierrez, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que você foi a cereja do nosso bolo, né? Eu também acredito nas PICs, né? Sou uma praticante, sou docente do curso de gerontologia aqui da universidade. Na universidade agora, a gente já há 2 anos conseguimos implementar uma disciplina interdisciplinar, onde nós temos docente da medicina, enfermagem, gerontologia, farmácia, obstetrícia e da geronto, né, onde a gente tem alunos, né, estudantes de todas as graduações, né, de todos os institutos da universidade, onde a gente tenta despertar, né, essa valorização das PICs aqui, né, no nosso Brasil, vamos dizer. Mas eu, como praticante, eu tenho uma frustração e eu gostaria de escutar um pouco de você, né, com essa experiência de tantos anos, né? Às vezes eu encontro colegas aqui mesmo dentro do hospital, né, que você vê, como diz a terapia comunitária, né? Quando a boca cala, o corpo fala, né? Então, pessoas às vezes que estão mancando, né? Pessoas às vezes que andam cabisbaixa, aí você oferece a prática e a pessoa fala, não precisa, não tenho tempo agora, né? Então, eu gostaria de escutar um pouco de você, se eu até entendi, né, que você falou que, olha, tem que dar um tempo para essas pessoas, né? Mas como você se sente em saber que as pessoas não querem ser cuidadas e, aparentemente, também não se cuidam, né? E também gostaria de dizer para vocês que o professor Dr. Pinhata participa das rodas de tambor que nós fazemos aqui no hospital. Né? Então, para a gente também é um privilégio, né, ter um gestor que acredita nisso e, com certeza, né, vai abrir os caminhos junto, né, à equipe da humanização aqui dentro do hospital. Obrigada. Tá, eu vou dar uma volta curta. Eu estou preocupado com o tempo de vocês aqui, tá? Uma voltinha curta, né? Nesses anos eu venho trabalhando às vezes no GRAAC, no ICESP, no Hospital de Câncer de Barretos, no CIRI, no Einstein, nesses lugares que tem esse tipo de serviço. Quando eu sento com um grupo de profissionais, às vezes eu trago uma pergunta para eles, assim, logo que eu me apresento, eu falo assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Pergunto para vocês se fazerem. Todo mundo está pronto? Está todo mundo pronto. A pergunta é essa aqui. Eu me cuido? E eu vou te falar que quase 100% das vezes as cabeças caem assim, das pessoas. É uma pergunta dura, né? E a resposta, veja bem, para esses profissionais que trabalham nesses hospitais, a resposta geralmente é: eu não me cuido. Nunca pus no papel, mas eu vou dizer assim, que em torno de 90% das pessoas, psicólogos, médicos, assistentes sociais, não se cuidam, trabalhando nesses lugares. Então vamos dar umas chicotadas neles? Se eu fizer a pergunta aqui, a resposta vai ser parecida. E quando as pessoas falam que se cuidam, né, Beatriz? Elas falam assim, eu vou na academia.
né? Então, aqui eu vou trazer só rapidamente o tema da integralidade. Cuidado integral. Cuidado do corpo, da mente, da energia, da espiritualidade, das relações, do tempo, do ambiente. Cuidado integral é uma coisa imensa, né? O meu autocuidado tem que ser o mais integral possível. E na academia é bom, mas espera aí. A realidade do que nós somos é muito maior que isso. Então, e também falta um pouco da educação, que é uma questão cultural. Então, eu volto para dizer o seguinte, né? No Oriente, essa questão do autocuidado ela tem outra cara. Aqui para a gente é cultural, está nos nossos ossos. Nós somos descuidados, culturalmente. Papai e mamãe ensinaram a gente a tomar banho, escovar o dente, fazer uma cozinha outra. Ninguém mandou a gente fazer silêncio, porque no silêncio você vai encontrar, né? Ninguém falou para a gente, olha, cuida da energia. Energia para a gente é um conceito equivocado, mistificado. A gente nem sabe o que é cuidar da energia, né? Coisa que o oriental também tem muito claro isso, né? Então, eu acho que é uma coisa cultural difícil, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que fazer a nossa própria parte, você se cuidar, né? Eu me cuidar aqui, e a gente tem que ter paciência, porque para esses valores que a gente está importando aqui do Oriente para o Ocidente, né? Dentro dessas práticas, chegarem e realmente se enraizarem, na minha opinião, vai levar 30, 40 anos. O Rudolf Steiner, fala para fechar, tá? Rudolf Steiner da antroposofia dizia o seguinte, a consciência tem que corporificar. O que ele queria dizer? Isso que eu sei aqui na minha mente, isso que está na minha consciência, não se manifesta na minha vida, até que isso comece a fazer parte de mim, integre dentro de mim. Quando uma certa verdade que eu aprecio, como, por exemplo, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ter um cuidado integral, quando isso começa a integrar dentro de mim, aí se manifesta. Mas não é, você não muda de estilo de vida porque você vai numa loja e compra, olha, autocuidado, né? Nossa, pode levar 10, 20 anos para a gente aqui se aproximar de uma atitude de autocuidado como essa que seria super desejável, né? Então vamos ter compaixão, paciência e fazer a nossa própria parte da história, né? Ok, muito obrigada. Eu vou pedir só para mais uma pergunta aqui, tá bom? A última pergunta. Obrigada. Eu me chamo Andréia, eu sou assistente social do Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. E é interessante dizer que nós temos um projeto chamado Nosso Cuidado, que é para cuidarmos, é um projeto direcionado para o nosso cuidado da equipe. Então, como é que está? Ele é coordenado por uma psicóloga, colega, e tem tido assim, resultados incríveis, mais de 1.000 atendimentos em 8 meses. Então, os colegas da fisioterapia oferecem, por exemplo, acupuntura. Uma voluntária, que é a masoterapeuta, também oferece uma vez por semana. Nós temos yoga, nós temos o reiki. E tem sido assim, uma experiência muito interessante, agendados, com os atendimentos agendados, e a resposta, como tudo, tem sido bom. E o médico, inclusive, do Coelho, que comanda a parte de meditação. Então, é só para dizer para você que tem uma experiência bacana. Traga isso para cá. Conta como é que você faz, ensina o povo. Como é que vocês estruturaram isso? Não, mas eu posso colocar em contato a minha colega, que é a psicóloga, Cláudia, que eu sou apaixonada por esse projeto do Nosso Cuidado. Fomos nós mesmos, né, com os nossos recursos, que conseguimos fazer. Está dando resultados incríveis, gente. Obrigada, Andréia. Vamos conversar, né, para trocarmos aí a experiência. Eu quero agradecer imensamente, Plínio, pela presença, né, por toda essa conversa aqui, isso nos toca, né, isso é muito importante, que cada um reflita, né, sobre o seu autocuidado, o papel da instituição também, como promover isso, né, então, mais uma vez, agradeço imensamente aqui pela presença plena aqui conosco. Muito obrigada.